Comprar uma casa pronta ou construir? Dificilmente eu passo uma semana inteira sem que alguém me faça essa pergunta e agora eu resolvi responder definitivamente essa questão, de forma adequada, para ajudar a todos que estão com esse dilema. Além de trabalhar com imóveis há mais de 30 anos, eu já comprei imóvel pronto, já construí, já reformei. Então eu posso dizer que eu já senti na pele um pouco de cada um desses cenários, o que é claro é bem diferente de só acompanhar aí os nossos clientes passando por tudo isso. Eu vou começar falando da construção, que talvez vai ser o tópico mais polêmico aqui. A grande vantagem da construção, obviamente, é a possibilidade de personalização, de você conseguir fazer o projeto do jeito que você quer, escolher a planta, a disposição dos cômodos, o acabamento. Eu admito que a sensação emocional que a gente tem em participar da elaboração do projeto, acompanhar a obra, fazer a escolha dos acabamentos, enfim, e no fim de tudo isso, mudar na casa que tem a nossa cara, né? O nosso estilo, é uma sensação muito boa, mas quase sempre eu diria que em mais de 90% dos casos, essa alternativa financeiramente não é a melhor. Você vai gastar mais construindo do que comprando uma casa similar, né? Com uma localização parecida, tamanho, acabamento semelhante. Muita gente acha que isso não faz sentido. As pessoas escutam isso que eu falei agora e eles falam: nossa, mas como então um construtor que faz casa para vender, constrói, vende e ainda lucra? Se eu fizer sem construtor, eu vou economizar pelo menos esse lucro. Não é bem assim que funciona. Eu vou falar aqui 4 formas possíveis que você tem para construir uma casa e assim vocês vão entender o meu ponto. A primeira forma, você tem experiência com construção e decidiu você mesmo tocar a sua própria obra. Ou seja, você não vai ter um engenheiro ou administrador de obras te ajudando com isso. Nesse caso, supondo que você seja muito bom nisso, é possível sim, obviamente, que você consiga construir e no final ter uma casa legal, do seu jeito, gastando menos do que você tivesse comprando uma casa equivalente e pronta. Esse cenário está entre os 10% que conseguem construir e gastar menos do que comprar uma casa pronta. Só faço uma ressalva aqui. Administrar uma obra leva tempo. São centenas de orçamentos, contratação de pessoal, supervisão, lidar com imprevistos, fazer pagamentos. E quase todas as pessoas que eu converso que construíram, elas me contam o valor que gastaram. A maioria se gaba disso, no sentido de que elas foram muito eficientes, de que vale a pena construir, que ela gastou pouco. Só que essas pessoas não computam o tempo delas. Muitas vezes até elas não computam a gasolina que ela gastou indo de loja em loja, visitando a obra todo dia, algumas vezes, várias vezes por dia. E tudo isso é custo. Se você tem esse tempo disponível, se você tem experiência, tá tudo certo. Toca o barco, faz você mesmo, faz por conta. E tem mais um detalhe. Não é só tempo e experiência. Você também tem que gostar. Você tem que gostar de pisar na obra, de conversar com pessoas. Você tem que ter uma certa habilidade de liderança com o pessoal, saber trabalhar com prazos. Enfim, tempo disponível, experiência e apreço pelo trabalho. Tendo essas 3 coisas, toca o barco, segue em frente, constrói que vai ser o melhor cenário para você. O segundo cenário é quando você quer tocar a obra, mas não tem a devida experiência ou não tem tempo para isso. Você tem um outro trabalho e vai precisar conciliar tudo. Muitas vezes você vê um amigo, um parente que fez isso, e na sua cabeça você vai conseguir também. Daí você acaba tomando essa decisão achando que vai economizar. É comum nesses casos que você tem até um certo apoio de algum engenheiro ou arquiteto, geralmente a pessoa que assinou ali o seu projeto. Mas, de qualquer forma, essa é uma péssima ideia, tanto no sentido financeiro quanto no sentido emocional. Sem a devida experiência, você vai acabar economizando onde não pode, gastando onde não precisava, e a sua obra vai ter desperdício, vai ter retrabalho, e no fim, o que é muito comum acontecer, você acaba perdendo a paciência em corrigir detalhes, principalmente os detalhes pequenos. É tão estressante que você começa a ver algumas coisinhas erradas, é uma paginação de piso que não ficou bem feita, é o pintor que esquece uma lata em cima do piso e fica aquela marca de ferrugem em cima do piso que não vai sair nunca mais.
é o posicionamento de interruptores e tomadas. Enfim, são inúmeros detalhes que com calma você até poderia corrigir, mas principalmente na fase de acabamentos. Você está tão de saco cheio que começa a fazer vista grossa para esses pequenos detalhes. E o resultado final é uma casa com dezenas de pequenos erros, pequenas falhas que vão te incomodar para sempre. E se você quiser arrumar, toda a economia que você fez, você vai acabar perdendo. Não escolha esse cenário jamais, eu já adianto que é o pior cenário possível. O cenário 3 de como construir uma casa é contratando uma boa construtora ou um bom administrador de obras. E aqui eu faço uma grande ressalva. Não contrata alguém que você confia. Vou explicar. Eu já cansei de ver gente contratar aquele amigo engenheiro civil, que é amigo de infância, ou um parente que trabalha ali sozinho, que está começando, que é realmente de confiança, mas não é um bom profissional. Portanto, não vá pela confiança, não vai pela amizade e, principalmente, não feche o negócio pelo preço. Vai por quem é bom. Pegue referências, pegue quem tem um histórico de obras no local que você quer construir. Fale com o dono das casas, veja se gostaram da experiência de construir com aquela determinada pessoa. É importante ser alguém habituado a construir no local, porque haverão inúmeras facilidades por causa disso, como conhecimento de mão de obra, de fornecedores, entre outras coisas. A questão desse cenário é que um engenheiro experiente, uma construtora com know-how, com um portfólio legal de casas construídas, que é recomendada na cidade, essa pessoa não vai sair barata. Essa opção ela não é barata. Geralmente eles vão cobrar aí entre 9 a 12% de administração da obra, ou seja, 9 a 12% de tudo que você gastar com material e mão de obra. Para quem não se encaixa no cenário 1 que eu já falei e quer construir de qualquer jeito, não quer comprar a casa pronta, essa para mim é a única alternativa. Escolhe um engenheiro bom, uma construtora de renome e pague o preço. Ah, eu achei um engenheiro que vai cobrar 7%. Cuidado! Eu comparo isso a um corretor ou uma imobiliária que aceita trabalhar a venda de um imóvel por 3%, 4%. O profissional que abaixa seus honorários está com a agenda vazia. Profissional bom não tem agenda vazia, é disputado. Ele sobe o preço mesmo. O mercado é assim. Você vai construir uma casa que você vai morar, que a sua família vai morar. Pegue um bom profissional recomendado e pague o preço justo pelo trabalho dele. O quarto cenário para quem quer construir é pegar um engenheiro ruim ou uma construtora ruim ou regular aí. Esse é o melhor exemplo daquela frase, o barato sai caro. Veja só o que acontece. Você decidiu construir e começou a conversar com várias construtoras da cidade, você marcou reuniões, foi lá conversar com o engenheiro responsável, explicou o que você quer, o tamanho, o tipo de acabamento, mostrou o terreno. E as construtoras começam a te mandar o orçamento, a estimativa de custo de quanto você vai gastar na obra. O engenheiro ruim, ele já vai começar a te prejudicar ali, na fase de orçamentos, porque ele geralmente vai te apresentar um orçamento baixo. Então, por exemplo, você fala que você quer construir um condomínio, você já tem o lote, você quer construir, por exemplo, uma casa de 200 metros de área construída, padrão médio, médio alto, 3 suítes, área gourmet, piscina, tudo integrado, bem o padrão do que é feito hoje, né? Daí o construtor passa uma estimativa, por exemplo, de R$ 4.000, vamos supor. Ou seja, a sua casa vai custar 800 mil, fora o terreno. Daí você vai em outra construtora, nessa vez você vai numa boa, de renome. Daí você passa o mesmo briefing, você passa as mesmas informações, fala tudo igualzinho, 200 metros, piscina, condomínio, e ele te passa uma estimativa de R$ 6.000 por metro quadrado. Um orçamento aí de 1.200.000. Daí você quase cai de costa, né? Você sai da reunião com a impressão que o cara tá querendo te enganar, que ele já tá famoso na cidade, que ele não precisa mais e que agora ele cobra caro mesmo. Ah, Gustavo, mas por que essa diferença? A outra pessoa, ela tá te enganando, passando um orçamento baixo, ela tá mentindo? Por que essa discrepância? Em uma palavra só, qualidade. O bom construtor, ele não aceita trabalhar com um material ruim, com uma mão de obra ruim, que cobra barato. O construtor ruim aceita. Então, ele não está mentindo. Talvez por ingenuidade ou por inexperiência, ele consegue chegar nesse preço mesmo, ele consegue te entregar a casa por esse valor, que aparentemente vai ser igual à casa que custou R$ 6.000 o metro, só que na primeira chuva você já começa a ver a diferença.
A variação de preços de material de construção é uma coisa assustadora. Desde o concreto que você usa na fundação até a tinta, você vai ter muita discrepância. Quando você opta sempre pelo preço, no dia que você vai mudar, sua casa pode estar linda, do jeito que você sonhava. Mas depois que os problemas começam a aparecer, é concreto ruim, mão de obra ruim, daí você vai começar a ter trinca, rejunte de má qualidade, piso começa a soltar. Você comprou material hidráulico, cano, muito barato, é vazamento. Você vai ter que quebrar a parede, contratar pedreiro, sujeira. Você tem que fazer uma mini obra a cada problema que você tem. Impermeabilização é outra coisa que costuma dar muito problema. E como eu disse, material é só 50% do problema. Os outros 50% é a mão de obra barata e mal administrada. Então esquece. O volume de retrabalho que um mau encanador, um mau eletricista, um mau pedreiro, o volume de retrabalho que eles geram é um absurdo. Eu não vou ficar aqui citando mais exemplos, porque senão o vídeo vai ficar com 5 horas. Mas o fato é que dá para economizar na obra inteira. Se o que você quer é preço, dá para fazer. Mas e depois? O bom engenheiro, a boa construtora, ele sabe exatamente aonde dá para economizar e aonde não dá. E tem algumas coisas que mesmo se você quiser, eles não aceitam fazer, porque isso vai dar problema. Não aceita, que eu estou querendo dizer, é que ele vai te convencer a não fazer uma economia porca. Até porque depois, legalmente, eles vão ter que te dar 5 anos de garantia na obra, então vai sobrar para eles também. Agora o engenheiro inexperiente aí, a construtora ruim, ele te passa o orçamento barato para fechar, você fecha com eles, eles podem ou não cumprir o orçamento e no fim você vai ter que ficar ligando para eles para arrumar aquele vazamento, aquela trinca, e você vai ligar tanto que uma hora vocês vão acabar se estressando, ele para de te atender e sobra tudo para você. Fuja desse cenário também. De todo jeito, você achou que nesse cenário você pagou mais barato, mas no fim você vai ficar por anos pagando essa conta. Isso você pode ter certeza, mesmo que você economize na construção, no fim das contas, tudo que você vai ter que gastar para corrigir os problemas vai inviabilizar, vai ter valido a pena você ter comprado uma casa pronta ao invés de ter construído. O custo nesses casos não é só o financeiro, ele é emocional também, é um desgaste, é tudo bem complicado. Eu já vi muitas pessoas até perderem ali o encanto pela casa que antes era um sonho delas. Outra questão. Um bom engenheiro, uma boa construtora, ele tem experiência em lidar com obras financiadas. Então, se esse é seu caso, saiba já que é muito diferente. Uma obra financiada, ela precisa de toda uma documentação, um cronograma, cumprir prazos para liberação dos recursos. E fazer isso com um engenheiro sem experiência é muita dor de cabeça. Você vai ter problemas. Antes de eu entrar no assunto agora das casas prontas, eu quero fazer outras observações aqui. Obviamente, para se construir uma casa, você precisa do terreno. E muita gente acaba decidindo construir porque já tem o terreno, acabou comprando num lançamento, ou ganhou de presente do pai, ou acabou comprando ali sem pensar muito. E daí tá no dilema, né? Construir ou comprar pronta? E por já ter o terreno, a pessoa acaba não pensando muito e decide construir. Não deixe esse ser o motivo da sua decisão. É a pior besteira que você pode fazer. Tome a decisão baseado nos outros fatores que eu já citei e que eu vou citar aqui nesse vídeo. Mas de forma nenhuma, deixe aí o fato de você já ter o terreno ser o motivo da sua decisão. Se você já tem o terreno, mas no fim você decidiu comprar uma casa pronta, dá para colocar o terreno no negócio, ou dá para vender o terreno, pegar o dinheiro e usar na construção da casa, na compra da casa. O meu ponto aqui é que isso é muito fácil de fazer. Colocar o terreno no preço, vende ele, recebe, compra outra casa. Falo isso porque muitas vezes as pessoas ficam apegadas ao terreno que elas já têm e elas fazem isso o fato principal. E isso não pode. Esse fator emocional, ele não tem nada de racional. Agora outra coisa. Se você viu o meu vídeo aqui, percebeu que o seu perfil é de construir mesmo, decidiu construir e você é inteligente, você vai optar ali pelo cenário 3, vai pegar uma construtora boa e além disso, você tem o terreno já. Só que o seu terreno não tem uma topografia legal. Você vai ter que fazer corte, vai ter que fazer aterro, muro de arrimo. Então, muito cuidado aqui. Faça as contas, conversa com o seu arquiteto, veja o projeto que você quer.
se o terreno é adequado para esse projeto. Veja o quanto que você vai ter que gastar para acertar o terreno para sua construção. Em muitos casos, não vale a pena ficar com o terreno, vale a pena você vender, colocar um pouco mais de dinheiro em cima, comprar um terreno melhor, mais adequado para o tipo de construção que você quer, e aí você segue. Porque como eu disse no outro exemplo, cuidado com o apego, com o fator emocional. Já ter o terreno não significa que você precisa construir exatamente naquele terreno. Tá? Então, faça bem as contas. O ideal aqui, o cenário perfeito, é que você já tenha o seu arquiteto junto, que sabe o tipo de casa que você quer, quando você vai comprar o terreno. Esse é o melhor cenário possível, né? Daí ele já fala tudo que dá, o que não dá para fazer, se o terreno é bom, se não é, e aí você vai fazer o mínimo possível, né, de ajustes e intervenções. Agora vamos para a parte 2 do vídeo aqui, que eu vou falar um pouco sobre casas prontas, comprar uma casa pronta. E esse também é um assunto que eu preciso dividir em partes, não é um assunto simples. Você decidiu que não quer construir de jeito nenhum, e assim como você vai perceber quando começar a procurar casas prontas, é que existem 3 tipos de casas prontas, 3 tipos diferentes aí de casas. Eu vou começar do mais fácil, o cenário ideal, o cenário mágico aqui, que é o mais raro, infelizmente, que é o de você comprar uma casa pronta, já mobiliada, decorada, do jeitinho que você quer, do jeito que você sonhou, no que a gente chama de porteira fechada, com toda a mobília, eletrodomésticos e quadro, tudo. A pessoa só tira as roupas do guarda-roupa, ela deixa até o porta-retrato, ela só tira foto ali para você pôr a sua. É claro que o imóvel, nesse caso, ele tem que estar perfeito, sem precisar de pintura, sem precisar de nenhum reparo. Esse é o sonho de todo mundo, mas é raro de acontecer. É difícil encaixar, né? Uma casa é uma coisa muito única, muito particular, mas às vezes acontece, é comum. Vale lembrar aqui que um imóvel assim, geralmente, ele é mais caro do que um imóvel com a mesma metragem no mesmo bairro, só que o proprietário vai tirar a mobília. Então, muito cuidado com as comparações. Quem gosta de fazer continha de metro quadrado, cuidado com isso. Um imóvel assim, obviamente, tem um valor mais elevado. E isso é totalmente justificado. E se vocês encontrarem, se vocês tiverem condição de comprar esse imóvel, não perca a oportunidade. De todos os cenários que eu falar no vídeo, esse é o mais fácil, o mais prático, o menos incômodo, o menos estressante. Bom, eu falei aqui de porteira fechada, né, com móveis, com tudo, mas eu também quero enquadrar nesse primeiro cenário um imóvel que não seja de porteira fechada, que o proprietário vai levar os móveis, contanto que seja um imóvel impecável também, que não precise de nenhuma obra, que você não precise nem pintar esse imóvel antes de entrar nele. Então, esse cenário também eu quero deixar enquadrado aqui nesse primeiro tipo de imóvel à venda. O segundo cenário, casa usada em estado regular ou mesmo um estado ruim de conservação ou que necessite de alguma reforma que você vai ter que fazer, alguma adaptação. Esse eu diria que é o cenário mais normal do mercado. Normal. Imóvel nesse estado costuma estar com o preço mais atrativo. Por isso, até que é o cenário mais normal. Às vezes a pessoa precisa dar aquele tapa na casa, precisa pintar, precisa fazer uma reforminha, ampliar um espaço gourmet, aumentar uma sala. A pessoa compra o imóvel já pensando nisso, com esse intuito. A casa tinha um terreno legal, mas às vezes não é algo que a pessoa tinha dinheiro para fazer naquele momento. O dinheiro deu para comprar, deu para até mudar na casa, começar a morar lá, mas a reforma vai ficar para depois. Então, esse é um cenário bem normal, é onde estão as maiores oportunidades. E o ponto de atenção aqui nesse cenário é a ponderação. Quem está vendo casa pronta geralmente não quer lidar com obra, com construção. Então, qual é o tamanho da intervenção que precisa ser feita? É só uma pintura? São só pequenos reparos? Ok, isso é de menos. Agora, tem mais coisa para fazer? Vai demolir algum cômodo, ampliar, construir uma área maior. Enfim, se esse é o caso, é preciso pôr tudo na ponta do lápis. Chamar também uma boa construtora para fazer o orçamento, colocar tudo no papel, né? Custo da casa, custo dos reparos e ver se vai valer a pena. Se você tem dinheiro para comprar pronta, achou o imóvel exatamente como você quer, como eu disse lá no primeiro cenário, vai nessa opção. O cenário 2 é quando você quer uma oportunidade. Oportunidade todo mundo quer, né? Eu vou corrigir aqui, quando você precisa de uma oportunidade, você quer uma casa em um determinado bairro, com determinado tamanho,
O bairro até tem casas impecáveis do jeito que você sonha, mas seu orçamento está longe. Então, fatalmente você vai cair nesse cenário 2, que, como eu disse, é o mais normal. Inclusive é aqui que estão a maioria esmagadora dos imóveis do mercado imobiliário. É aqui onde temos o maior número de imóveis e o maior volume de negócios. Eu faço outra observação aqui. Muita gente que decidiu comprar pronto visita dezenas de imóveis tentando achar o imóvel dos sonhos, como no cenário 1. Só que isso é uma raridade. Vai ser difícil de achar do jeitinho que você quer, perfeito. Casa é muito particular, eu já disse, né? Então, se você está procurando casa pronta, já chegou perto ou já passou aí de 10 visitas em imóveis, comece a considerar o cenário 2. É aquela casa que eu diria chegou a 75, 80% aí do jeito que você quer, mas que dá para fazer uma intervenção, uma reforma, que dá para chegar aí a 90, 95% do jeito que você quer. Se você encontrar uma casa assim, também não perca a oportunidade. Eu vou entrar em um tema meio polêmico agora. Coisas tristes acontecem na vida das pessoas. As pessoas morrem, se separam, entram em falência e precisam vender a casa. E muitas dessas casas são casas boas, que a pessoa fez com um arquiteto de renome, com construtora boa. E essas casas geralmente estão nesse cenário 2. Pode ser que esteja no 1 também, mas geralmente é no 2. Muitas oportunidades aqui, muitos imóveis por preços abaixo do que se você fosse construir um imóvel igual. Você ia gastar bem mais construindo. Então, esse acaba sendo um dos motivos pelo qual esse cenário é o mais atrativo. Você consegue comprar uma casa pronta por um valor menor do que se fosse comprar o terreno e construir a mesma casa do zero. Cenário 3, casa nova feita por construtor. Esse tipo de casa também é bem normal no mercado. Trabalhamos bastante com casas de construtores e o grande ponto aqui é que, além de você comprar uma casa nova, que ninguém nunca morou nela, sem ter que encarar também uma obra, o grande ponto aqui são as possibilidades maiores de personalização. Isso tem o seu valor. Agora, as duas questões que eu ressalto nesse cenário: existem imóveis prontos e existem imóveis prontos. Enfim, vão ter casas que vai ter boxe, luminárias, cooktop, ar-condicionado, armário embutido, paisagismo, e outras que não vão ter nada disso, ou só uma parte dessas coisas. Então, como eu já disse antes, quando você estiver escolhendo, considerando as opções, coloque tudo isso na ponta do lápis. A casa está pronta, mas digamos, não está bem pronta. Então, o que você vai ter que fazer? O que está faltando? Por exemplo, tem pessoas que às vezes querem colocar um ar-condicionado em um cômodo meio incomum, tipo numa copa, num escritório. Mas o construtor não deixou ponto de ar lá. Então você vai ter que fazer uma mini obra para puxar esse ponto. Então, é um exemplo só, né? Tudo tem que ser ponderado. Eu ainda enquadraria nesse cenário casas feitas para vender por construtores, mas que ainda não estão prontas, tá ali no meio da obra ou mesmo no começo. Muita gente que está procurando casa, às vezes até deixa de considerar essas opções porque isso assusta, né? O pessoal olha aquele monte de tijolo ali, com cimento escorrendo na parede, terra no chão, aquelas escoras de madeira. Tem muita gente que não consegue visualizar que aquilo ali pode virar a casa dos sonhos dela, né? Mas essas também são opções e que permitem um nível ainda maior de personalização. A maioria dos construtores são bem abertos aí a fazer modificações, a mudar até mesmo o projeto. Outro ponto importantíssimo para eu citar aqui: se você comprar uma casa usada de uma pessoa física que morava nessa casa, né? Você está comprando a casa do jeito que ela está. Se um mês depois acontecer uma infiltração, você não pode judicialmente acionar aquela pessoa. Existe uma ressalva que é o caso da pessoa ocultar o problema propositalmente. Por exemplo, a casa já estava inteira com infiltração e a pessoa dá uma mão de tinta ali para esconder de você, não fala nada. Mas mesmo nesses casos você precisa provar. Já no caso de você comprar uma casa de um construtor, mesmo que ele seja uma pessoa física, se a casa estava no nome dele, da pessoa física dele, se ele construiu para vender e te vendeu, nesse caso ele é equiparado a uma pessoa jurídica. Então ele tem a obrigação de te dar 5 anos de garantia para vícios na construção. Então essa é uma vantagem das casas novas feitas por construtores, beleza? Bom, pessoal, agora que eu já falei de todas as possibilidades que você tem de ter uma casa, comprando pronto ou construindo, e cada forma, né, que você tem de fazer isso, eu vou fazer algumas outras considerações comparando agora os cenários, né?
Quando você vai construir uma casa para você morar, independentemente do cenário, é extremamente difícil você se manter no orçamento planejado. É bem comum que no meio da obra, quando você vai vendo ali a construção sair do papel, tá ficando pronta, é normal que algumas coisas não fiquem do jeito que você imaginou. Não era aquilo que você imaginava e você decide mudar. E isso gera custos. Na fase de acabamento, então, você planejava comprar um porcelanato que custa R$ 80 o metro. Daí você vai na loja e acaba gastando R$ 150 o metro. Daí você fala, eu acho que vai dar. O problema disso é que isso acontece com tudo. É o armário embutido, é o ar-condicionado, as bancadas, pedra. O céu é o limite. E quando você está fazendo para você, é difícil controlar. Então, por mais que você tenha contratado uma boa construtora, é difícil se manter no orçamento. Quando a gente está fazendo as coisas para a gente quer sempre o melhor. Agora, já na casa pronta, você sabe exatamente o quanto você vai gastar. Mesmo que tenha uma pequena reforma, naquele cenário 2 que eu disse, que você tenha que pintar ali a casa, arrumar algumas coisinhas, a previsibilidade é muito maior numa casa pronta. Enfim, pessoal, quando eu disse lá no começo do vídeo que em mais de 90% dos casos construir sai mais caro, essa é uma coisa muito fácil de ser comprovada. Pesquise imóveis prontos, usados, do jeito que você quer, no mesmo tamanho, mesmo bairro, mesmo padrão de acabamento e faça uma cotação com uma boa construtora. Obviamente considerando, o valor do terreno também. É claro que existem exceções. Existem casas prontas que vão ser ofertadas por um valor bem acima do real. Mas se você conseguir uma amostragem maior, de umas 4, 5 casas ali, você vai perceber que o orçamento para construir, somado com o valor do terreno, vai ser mais caro do que você comprar uma casa pronta. Sendo assim, na minha opinião, a opção mais em conta, a melhor forma de você conseguir comprar a casa dos seus sonhos pagando o menor valor possível é comprando uma casa pronta no mercado secundário, ou seja, uma casa usada e não de construtor. É aqui que geralmente estão a maioria das opções, é aqui onde é possível encontrar mais oportunidades. E se você não encontrar exatamente a casa dos seus sonhos ou se você quiser ter mais possibilidades de personalização, casas novas de construtores também são uma ótima opção, mas aqui geralmente é possível, que além do valor da casa, você tenha que arcar com o custo de armários, ar-condicionado, paisagismo e também, o trabalho para colocar aí tudo isso na casa. Já se você realmente tem o sonho de construir uma casa do seu jeito, seu projeto, suas ideias, e se você não é do ramo, se você não tem muita experiência com isso, entenda que fazer isso da maneira correta é só com um bom construtor, um bom administrador de obras, e isso custa. Portanto, eu diria que essa é a opção de luxo. Construir do seu jeito, da sua maneira, é um luxo, e um luxo, como já é subentendido, tem o seu preço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, deixa um comentário aqui para mim, compartilha o vídeo com um amigo, com seu marido, com a sua esposa, com alguém que está sonhando aí com a casa própria, que eu acredito que pode ser bem útil para ajudar as pessoas nessa decisão. Valeu e até o próximo vídeo.